Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre configurações básicas de roteadores Wi-Fi. Então, beleza, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é bem comum alguns terem dúvidas, tá? Não está ligado diretamente a Linux, mas são recorrentes as dúvidas que o pessoal aí acaba me enviando por e-mail. Então eu resolvi fazer esse vídeo para demonstrar para vocês uma configuração básica de um roteador Wi-Fi. Então esse vídeo tem o propósito de mostrar os roteadores Wi-Fi comuns no mercado, não visa configurações avançadas, mas sim para aquela situação do cara que comprou um roteador e quer ele mesmo instalar o seu próprio roteador Wi-Fi. O propósito desse vídeo é justamente para aquelas pessoas que compraram o equipamento, não têm o conhecimento adequado, mas mesmo assim gostariam de fazer a instalação deste equipamento em casa, na sua residência, no seu escritório. O propósito, de forma alguma, é esgotar o conteúdo sobre o Wi-Fi, sobre o roteador Wi-Fi, mas sim uma pequena abordagem aí da configuração inicial de um roteador. Tá? Então eu vou começar com o roteador da marca D-Link e eu vou mostrar para vocês. Antes de mais nada, na última live que nós fizemos no canal Projeto Root, eu falei sobre a wiki do Projeto Root. Então lembrando, quem não conhece a wiki do Projeto Root, pode acessar através do site projetoroot.com.br ou através diretamente do link wiki.projetoroot.com.br. Então no site projetoroot.com.br vai ter aqui o menu aqui para clicar no link e ele vai abrir diretamente a página da wiki ou através do endereço wiki.projetoroot.com.br. Para quem não sabe o que se trata, a wiki é como se fosse uma enciclopédia digital. A wiki do Projeto Root tem esse objetivo de compartilhar com vocês não só apenas os vídeos, não só apenas os documentos em TXT que são anexados junto com o vídeo na descrição, mas sim ter um histórico aqui, toda uma estrutura de conteúdo para que vocês possam utilizar aí para seus trabalhos acadêmicos, para suas profissões, tá, gente? Vale a pena aí então vocês darem uma olhadinha no site aí do Projeto Root e também na wiki do Projeto Root. Sem muitas delongas, vamos direto para o vídeo. Então, existem algumas maneiras de fazer essa configuração, tá? Como eu comentei no início, eu vou fazer apenas a configuração básica do roteador, tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sim aquelas configurações iniciais para que ele funcione na tua residência. Eu vou utilizar aqui para me auxiliar o site da própria D-Link, que ela tem um sistema de emulação. Nesse site aqui, suporte.dlink.com/emulators, vai lá e escolhe a versão do emulador que tu quer, né? No caso aqui eu estou simulando aqui o D-Link, a versão DIR 615, que é comumente encontrado aí no mercado. Então, obviamente que podem variar as opções, né, e até o próprio layout da interface. Então, saliento que caso vocês queiram algum modelo específico, me mandem por e-mail ou mandem nos próprios comentários desse vídeo que eu faço a configuração do modelo que vocês querem aí saber, tá, gente? Então, mas quem tiver curiosidade é só entrar ali no suporte.dlink.com/emulators, procure o seu roteador ou o roteador que gostaria de fazer então a configuração e pode testar à vontade aqui a configuração sem problema nenhum. Essa aqui é a página inicial do D-Link DIR 615. Então ela já foi autenticada. Então, quando tu retira o teu equipamento da caixa, quando tu for instalar ele no teu computador, tu vai precisar, para fazer a configuração, o próprio roteador, a fonte de alimentação, um cabo de rede e também um equipamento, um notebook, né? Pode ser um computador ou um notebook para fazer a configuração. É possível fazer por Wi-Fi? Sim, é possível. Hoje em dia todos os roteadores que estão no mercado, eles já vêm com a interface Wi-Fi habilitada por padrão e geralmente ela está sem senha, justamente para que se possa então fazer a configuração via Wi-Fi. Não é recomendável fazer essa configuração por Wi-Fi justamente porque tu pode perder o acesso ao equipamento. Recomenda-se sempre que se utilize um cabo de rede para fazer esta configuração. Então essa aqui é a interface já do DIR 615, onde eu tenho aqui algumas abas, tá? Então essa aba inicial que ele abre aqui é a aba Setup e é a aba onde tem três importantes itens, são eles que nós vamos abordar, que é o item Internet,
o item Wireless Settings e o item Network Settings, ou seja, eu tenho ali as configurações de internet, as configurações da minha Wi-Fi e as minhas configurações da minha rede. Eu tenho 3 configurações iniciais importantes para fazer. Essa primeira tela, ela é composta na parte central dela da categoria como eu estou na internet, então eu tenho ali Internet Connections e eu tenho ali toda a explicação de como funciona. Então eu tenho 2 opções nessa primeira opção, eu tenho inicialmente 2 opções. Ou escolher a opção Internet Connection Wizard, que seria uma opção que ele vai te fazer os passos a passos. Então ele vai te dar informação, ó, clica aqui, clica lá, clica aqui, faça isso, tá? Essa opção é interessante, mas eu não recomendo. Por quê? Porque eu prefiro fazer do formato manual, que fica uma forma mais rápida e simples de fazer. Muitas vezes o Wizard pode te confundir em alguma etapa. Eu tenho aqui então a opção Manual Internet Connection Options, que é a opção que eu recomendo. Então vamos lá, eu vou selecionar Manual Internet Connection Setup. Então antes de eu começar a falar, na caixa do equipamento vão ter as informações necessárias para que vocês possam fazer a configuração. Na caixa do equipamento provavelmente vai ter o endereço IP de fábrica dele, o usuário administrador e a senha do administrador. E, geralmente esses equipamentos eles vêm o IP 192.168.0.1, pode ser também 192.168.1.1, pode ser também 10.0.0.1 ou 10.1.1.1. Tá? Existem outros tipos de endereçamento IPs que são comuns também em equipamentos roteadores, mas em geral esses aí são os que são mais utilizados. Mas na caixa, no manual, vai ter toda essa explicação para vocês, tá? Eu estou partindo do ponto que vocês já viram a caixa, já retiraram o equipamento de dentro da caixa e agora querem fazer a configuração. Então essa parte de administrativa eu vou pressupor que vocês já saibam. Vamos clicar então em Manual Internet Connection Setup. Clicando nessa opção, ele vai abrir então uma aba no centro da tela, onde ele vai ter ali, ó, o WAN. Nesse caso aqui, ele está perguntando qual é a configuração da minha WAN. Então, o que é o WAN? É a minha internet, a minha rede com o meu provedor. Então, ali ele está dizendo que essa configuração de Internet Connections, ela pode ser de alguns modelos. Você pode escolher entre estático, DHCP, PPPoE, PPPTP, L2TP. Então alguns métodos são fornecidos pelo provedor de serviço à internet. Se você utilizar então o PPPoE, você tem que remover ou desabilitar de outros computadores ou clientes, né, discadores, né? Isso aqui é muito antigo até, por sinal. A opção de descagem. Então na verdade aqui ele está pressupondo que ele está te informando, na verdade, que olha, se tu utilizar o PPPoE, tu tem que desabilitar aí da tua máquina, ou do teu computador ou de outro equipamento essa opção, senão ele não pode fazer a conexão. Isso aí é da época das internets discadas, que tu tinha lá o discador, onde tu fornecia o número de telefone do provedor, o usuário e senha e mandava discar. Então o PPPoE ele trabalha nesse mesmo segmento, ele faz uma descagem para o provedor através do endereço IP, tá? Mas a funcionalidade é a mesma. Aqui nesse caso aqui eu tenho os tipos de conexões de internet. Posso escolher, ó, My Internet Connection Is, ou seja, o meu provedor de serviços, a minha internet, né, minha conexão com a internet, ela é do tipo DHCP. Isso aqui é o padrão, tá, gente? Muito dificilmente vocês vão escolher outro tipo de conexão, tá? Mas em geral vai ser aqui Dynamic IP DHCP. Mas se eu clicar aqui nesse menuzinho drop down, eu tenho Static IP, Dynamic IP, PPPoE, PPPTP, L2TP. Notem que todos eles aqui, ó, depois de estático e dinâmico, eles pedem usuário e senha, ó, username, password, username, password, username, password. Então eu tenho que preencher usuário e senha se eu for utilizar uma dessas conexões aqui. No nosso caso, eu vou utilizar DHCP. Por que eu tenho que usar DHCP? Porque em geral, os provedores de internet residenciais, eles não vão te entregar um endereço de IP real para te utilizar. Então, ele pode ser variável, tá? Por isso que é o DHCP, ele vai variar, ele não vai ser um IP fixo, que a gente chama, tá? Ele vai ser um IP dinâmico. Então o IP dinâmico, justamente nós vamos colocar ele aqui, Dynamic IP
DHCP, que é o protocolo de IP dinâmico, e aqui eu ainda tenho algumas configurações. Isso aqui na verdade é meio que opcional, tá, gente? Essa parte aqui de baixo é opcional. Então aqui hostname, aqui eu quero colocar um nome para o meu equipamento. No caso aqui geralmente ele vem de fábrica um modelo do equipamento. Então DIR-615 é porque está referenciando ao equipamento da D-Link no modelo DIR-615. Essa parte aqui é bem opcional, aqui eu não preciso mexer, tá? Só se eu realmente quiser mexer. Estando selecionado Dynamic IP, o resto aqui eu só preciso clicar em Save Settings. Quando eu clicar em Save Settings, então ele vai salvar a opção. No caso, como eu estou utilizando um emulador aqui, ele não está disponível para salvar essa opção. Tá? Eu não consigo salvar o equipamento, então ele é só um emulador. Mas para vocês aí, ao clicar em salvar, ele vai simplesmente dar um refresh na tela e vai mostrar aqui a tela novamente. Feito isso, agora eu posso vir para Wireless Settings, ou seja, a configuração da minha rede wireless ou a minha rede sem fio. Então eu vou clicar aqui. Eu também tenho algumas opções. Eu tenho o Wireless Network Setup Wizard, aquelas perguntinhas. Eu tenho aqui, eu posso adicionar um device, né, com o Wi-Fi. Então eu poderia conectar esse meu roteador em outro Wi-Fi, mas não é o caso. Como eu falei, eu vou falar a configuração básica. Isso aqui já seria um pouquinho mais avançado, só que seria para fazer uma extensão da tua rede Wi-Fi. Então tu vai conectar um roteador no outro espalhando o mesmo nome de rede Wi-Fi, que a gente chama de SSID. Eu já vou comentar sobre isso. Agora aqui sim eu tenho a Manual Wireless Network Setup, que é a configuração então que nos importa, tá? Então vamos clicar em Manual Wireless Connection Setup e ele vai abrir agora uma janelinha onde sim eu tenho agora as configurações da minha rede sem fio. Eu tenho a opção de habilitar um PIN, tá? E esse PIN ele é utilizado quando eu não quero informar a senha do meu Wi-Fi ou quando eu perdi a senha do meu Wi-Fi. Como é que funciona esse PIN aqui, ó? Eu habilito, no caso aqui no emulador ele está habilitado e ele vai me dar um número aqui, ó. Eu posso gerar um novo ou resetar para o padrão. O que é esse PIN? Esse PIN ele substitui a senha. Se vocês utilizarem o equipamento de vocês e notarem que ele tem um botão chamado WPS, tá? Então olha só, WPS. Então Wi-Fi Protected Setup. Então por isso que é o WPS, ó, WP e o S de Setup. E esse WPS, o que ele faz? Tu consegue conectar no Wi-Fi sem ao menos informar a senha. Então como é que funciona isso? Tu vai selecionar a tua rede Wi-Fi e tu vai clicar nessa opção de WPS no roteador. Ela vai ter um botãozinho externo chamado WPS. Tá? Geralmente parece duas setas, tá? Uma fazendo a volta na outra. Então o que isso acontece? Quando tu clica na rede Wi-Fi ele te pede a senha. Mas vamos supor, não queira dizer a minha senha, mas eu quero que a pessoa conecte na minha rede sem fio. Então eu vou clicar ali, quando ele solicitar a senha, eu aperto o botão WPS. Automaticamente ele vai então conectar na rede sem fio. Mas isso ao mesmo tempo, ele é um pouco ruim para a segurança. Então qualquer dispositivo que tiver ali pedindo senha, e quando eu apertar o WPS, ele vai habilitar para todo mundo. Não é uma opção muito segura, é útil, mas eu mantenho geralmente desativado. Aqui eu não vou desativar porque é um emulador, não tem problema nenhum. E aqui sim são as configurações da minha rede sem fio, Wireless Network Settings. Então eu tenho aqui habilitar a wireless, ou seja, eu tenho a opção de desativar. Vamos supor que eu não tenho interesse em ter um Wi-Fi na minha casa, eu quero só por cabo. É que eu comprei o equipamento e veio com Wi-Fi. Pode ser. Então eu posso desmarcar essa opção e ele vai então remover as opções de wireless do meu equipamento. Ao marcar essa opção, que é o padrão, então ele vai disponibilizar as configurações de rede sem fio. Notem que eu tenho aqui um nome, tá? Em alguns roteadores vem o Wireless Network Name ou nome, mas em muitos vem como SSID, que é o nome da tua rede sem fio, tá? O nome da tua rede Wi-Fi.
Então aqui por padrão tá D-Link. Eu poderia colocar minha casa, eu poderia colocar o nome que eu quisesse. O nome não influencia em nada. Notem que até ele tá, ó, às vezes é chamado de SSID. Então esse aqui é o nome da minha rede sem fio. Então quando o equipamento for procurar, quando o celular for procurar uma rede sem fio, ou quando o computador for procurar uma rede sem fio, é esse nome aqui que vai ser mostrado para vocês, que é o SSID, que é o nome da minha rede sem fio. Aqui o modo 802.11, então aqui é a frequência que ele pode trabalhar. Essas opções aqui, elas não são importantes de serem configuradas. Geralmente ele já vem configurado, já vem selecionado as opções mais atuais. Se tu selecionares apenas aqui, ó, essa que é a primeira, 802.11b only, ele só vai conectar em equipamentos antigos. Esses aqui são os primeiros modelos de rede sem fio. Notem que nós temos aqui B, G e N. O N é o mais recente. Então, se eu selecionar essa opção aqui, todos os equipamentos anteriores não vão conseguir conectar no meu Wi-Fi. Por isso que já vem selecionado a última opção. Notem que é Mixed, ou seja, qualquer dispositivo que seja 11N, 11G e 11B, ele permite a conexão. Isso aqui é um pouco mais teórico, tá, gente? Mas não mexam muito aqui nessa opção, a não ser que seja um caso aí realmente necessário mexer. Essa opção aqui de habilitar Auto Channel Scan é para ele escanear o canal. O canal, a rede Wi-Fi, ela é uma rede que compartilha o meio físico ar. Então, no ar não existem fios. Então, em cada canal, como é chamado, tá, existe uma frequência atrelada àquele canal. Então, no caso aqui, o canal que está no momento é o canal 6, que utiliza a frequência 2.437 GHz. Essa aqui é a frequência do canal 6. Se eu clicar aqui nesse menu drop down, eu tenho que desmarcar aqui a opção e clicar na opção menu drop down. Então aqui notem que eu tenho do canal 1, que começa em 2.412, e tenho até o canal 11, que vai até o 2.462. Então notem que ele aumenta um pouquinho só cada canal, tá? Então o 1 começa em 412, o 2 já 417, o 3 é 422. Então notem que são pouquinhos os espectros, tá, que ele vai alterando. Então para que serve isso aqui? É para que em uma área relativamente pequena, diversos equipamentos sem fio possam trabalhar sem um interferir o outro. Então, se tu deixar a opção de Auto Scan Channel, o que ele vai fazer? Ele vai verificar nessa região, nessa área geográfica, qual é o melhor canal possível para te utilizar. Por que possível? Porque de repente tenha muito dispositivo Wi-Fi, o que é comum nos dias de hoje. Então ele pode, mesmo assim, ainda conectar em um que já está, né, utilizar um que já está sendo utilizado por outro equipamento. Não quer dizer que um Wi-Fi tem que conectar num canal, o outro no outro canal. Qualquer Wi-Fi pode conectar no mesmo canal, mas existem as interferências, né? Então por isso que essa opção de habilitar o Auto Scan é interessante. E aqui ele tem a opção de tamanho do canal, 20 MHz ou automático de 20 e 40 MHz. Tá? Isso aqui é uma configuração mais técnica. Notem que até agora nós só mexemos no nome da rede SSID. Tá? Eu só estou comentando as opções porque elas estão na tela. Então, nesse caso, eu preciso comentar para vocês. Aqui eu tenho uma última opção aqui que é visível status, né? Status de visibilidade. E eu tenho aqui visível ou invisível. Então eu posso ter uma rede Wi-Fi criada na minha casa, onde ela vai estar visível, ou seja, ela vai estar disponível, ela vai aparecer em outros dispositivos. Ou eu posso ainda deixar ela invisível, que aí ela não vai aparecer nos dispositivos. Então se eu pegar o meu celular e procurar o meu Wi-Fi e tiver com essa opção invisível, o que vai acontecer? Ele vai aparecer nos celulares, geralmente aparece rede oculta ou outra rede. E aí tu tem que digitar o nome da rede. Então se tu não souber, tu não consegue conectar.
Em muitos casos, essa opção é utilizada para aumentar a segurança da rede sem fio, mas o comum mesmo é estar em modo visível e aí ela vai ser exibida em diversos dispositivos. E aqui sim é a parte da senha, a famosa senha do Wi-Fi. Essa aqui é a parte onde nós vamos nos restaurantes, né, buscamos as redes Wi-Fi ali que estão disponíveis e aí chamamos o garçom e pedimos a senha Wi-Fi. Então é aqui que é configurado a senha do Wi-Fi, tá, gente? Então, nesse modo aqui, ó, ele vem Security Mode None, ou seja, ela não está configurada. Nesse momento, se tivesse num roteador na minha residência, onde o nome dele é Minha Casa, estaria sem senha minha Wi-Fi. Então, para isso eu tenho aqui a opção, se eu clicar aqui no menu drop-down, eu tenho a opção Web, que é a opção mais antiga de segurança, onde eu consigo colocar caracteres numéricos de 1 a 7. Eu posso botar uma senha 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, existem variações. Isso aqui é uma opção bem antiga, um sistema de criptografia bem antigo, então não é aconselhável utilizar. WPA Personal, que é o que geralmente nós vamos utilizar. E tem aqui WPA Enterprise, que aí é mais para o mundo corporativo, para configurações mais avançadas. Nesse simulador aqui, ainda não apareceu a opção de WPA2. Vamos selecionar aqui WPA Personal e agora sim ele vai aparecer aqui as configurações de WPA. Nós temos dois modos de WPA. Nós temos o WPA ou o WPA2, que é um modo mais avançado de segurança. Em geral, se utiliza o WPA2, tá? Em geral, tá? Só se tu tem um caso aí muito específico para usar o WPA. O WPA2 é uma melhoria que fizeram em relação à segurança do WPA. Então aqui nós temos os modos, ó, automático, WPA ou WPA2, ou WPA2 apenas ou WPA only. Nesse caso aqui eu poderia colocar Auto ou WPA2 Only. O tipo de cifra que nós vamos utilizar geralmente é TKIP and AES, que é o sistema de cifra para aumentar a segurança dos equipamentos. E aqui, quanto tempo é o intervalo de atualização dessa chave? Então é 3.600 segundos. Isso aqui são configurações padrões novamente, tá, gente? Então eu só preciso selecionar o WPA2 e aqui sim eu tenho a minha Pre-Shared Key ou a chave compartilhada. E aqui é que eu vou digitar a minha senha. Então eu poderia colocar minha senha segura. Tá? Foi essa senha que eu digitei ali. Aqui nesse modelo ele não exibe a senha, mas pode ser que em alguns modelos apareça a senha em texto plano. Tá? Nesse caso aqui ele só apareceu com pontinhos aqui, ele mascarou a senha. Em alguns casos ele vai exibir a senha. Feito essa configuração dessa senha, eu só preciso ir lá em cima novamente e clicar em Save Settings. Novamente, como eu estou no emulador, ele vai dizer que está desabilitada essa opção para mim, mas façam aí que vai funcionar. Feito isso, a última opção agora que nos resta é Network Settings. Na Network Settings é uma configuração para a minha rede. Então, na opção Wireless Settings eu estou configurando a minha rede Wi-Fi. Na Network Settings eu vou configurar a minha rede como um todo, tanto a cabeada quanto a Wi-Fi. Então tudo que eu fizer aqui nessa opção, ela vai refletir tanto na Wi-Fi quanto na minha rede por cabo. Aqui é o endereço IP padrão do roteador, Router IP Address. Então notem que aqui ele já vem por padrão 192.168.0.1 e eu poderia alterar. Vamos supor que na minha residência eu tivesse dois roteadores, eu poderia colocar o IP dele como 2, tá? Ou um outro qualquer. Essa máscara de subrede, no caso, não alterem aqui, tá? Deixem aí como padrão 1, só se vocês tiverem dois roteadores dentro de casa. Nesse caso aqui, a minha máscara de subrede ela é 255.255.255.0, que é 1/24. Isso aí já é um conhecimento um pouco mais avançado da parte de rede. Aqui o Device Name. Device Name é o nome que eu vou especificar para esse equipamento na minha rede. Então aqui ele está como The-Link Router. Aqui as opções, se vocês notarem, eu não preciso mexer nessas opções. Podem deixar aí como estar, tá?
mas eu estou explicando para vocês entenderem o que essas opções fazem. Aqui no DHCP Server Settings eu vou estipular endereços para outros dispositivos. Então eu estou dizendo aqui, eu estou habilitando esse serviço, tá? Então um servidor de DHCP, e eu vou dizer para o meu equipamento que ele vai poder sortear endereços de conexões, tanto por cabo como Wi-Fi, que comecem no número 100 e vão até o 199, tá? Então nesse caso aqui eu estou disponibilizando 99 endereços IPs para serem utilizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu poderia ter até 99 computadores na minha rede? Sim. E eu poderia ter 99 Wi-Fi, né, dispositivos celulares, tablets? Sim. Eu poderia ter 99 computadores mais 99 celulares? Não. Ele vai sortear entre todos esses aí, tá? Então se tu tiver 200 computadores dentro de uma rede, por exemplo, esse número aqui que a gente chama de range, né, que é o espaço entre o início e o final, não seria suficiente. Então nesse caso eu teria que aumentar o meu escopo do range, né? Então eu poderia botar ele para sortear até o 250 e ele começaria a partir do 10. Então nesse caso eu teria então disponível 240 IPs para conexões. Parece ser avançado, sim, e realmente é um conteúdo avançado, tá? Isso aqui envolve muito conhecimento da área de rede. Para o uso residencial, para o uso cotidiano, não mexam nessa opção aqui, tá? Eu só estou dando uma pincelada para mostrar para vocês o que é essas configurações aqui, o que tem a ver com a minha rede, essas configurações aqui, tá? De resto, então, eu não vou ter que mexer em mais nada, tá? A não ser que seja um caso muito específico, aí eu posso ainda criar uma reserva de DHCP, então eu vou reservar um endereço IP para um equipamento específico. Eu posso ainda verificar quais estão conectados. Então aqui ele vai mostrar o MAC address e o endereço IP dos equipamentos. Então para que vocês entendam o que é o MAC address, o MAC address é o endereço de hardware, também conhecido como endereço de hardware. Ele é como se fosse o RG da placa de rede do teu computador, do teu notebook. Então é ele que identifica o hardware que tu tem. Aquele endereço ele é o único. O IP ele pode ser igual, mas o MAC não. Qualquer computador no mundo, esses númerozinhos aqui são diferentes, tá? Eles não se repetem. Se existir um número repetido, é como se tivesse um RG clonado. Então, é considerado um equipamento indevido para uso em rede. E, possivelmente, esse equipamento será bloqueado para navegar na internet. Então, isso é muito comum quando tu compra aqueles dispositivos da China, né, aquelas placas de redes da China. Como eles não são licenciados a vender equipamentos, muitos deles, né, não todos, mas muitos deles não têm a licença para fazer a venda de equipamentos, então eles acabam clonando equipamentos que já são habilitados para funcionar. O que acontece quando chega na tua casa a placa de rede? Ela funciona entre dois computadores, mas tu não consegue navegar na internet. Isso é muito comum. Hoje em dia não é tanto, mas alguns anos atrás era muito comum tu comprar equipamento no site de Extreme ou AliExpress. Chegava o equipamento, tu ia colocar no computador e ele não funcionava. Assim é com aquelas plaquinhas de rede USB que tu compra, tá? Então se o Mac for clonado, não vai funcionar, tá? É claro que existem algumas opções que tu pode fazer, mas mesmo assim ainda evitem de utilizar equipamento clonado. Bom, gente, então feito isso daí, agora é só clicar em Save Settings e o teu equipamento já vai estar configurado e funcionando, tá? O que pode mais ser feito? Tem ainda as opções de avançados, ó, Advanced, e essas opções aqui vão ter mais regras de firewall, bloqueio, liberações, algumas ferramentas também, onde tu pode inclusive trocar a senha padrão que vem no teu equipamento, e eu recomendo que troquem a senha padrão. Então a senha que vem nele é admin, e eu acredito que seria interessante vocês colocarem uma senha mais segura. Eu poderia ainda criar um outro usuário, tá? User password, que é um usuário que não seria um administrador, então ele poderia apenas visualizar as configurações, não poderia alterar. Eu ainda tenho o nome aqui que eu comentei mais cedo para vocês, e aqui eu posso habilitar para mim administrar ele remotamente. Eu posso administrar ele em outro local, tá? Então aí tem aqui as configurações para fazer essas opções aqui de configurações remotas. Ainda tem mais algumas opções avançadas, mas o básico para ele funcionar
são essas opções que eu mostrei para vocês. O resto mais é para uma parte mais avançada de configuração, tá, gente? Então, só recapitulando, quando abrir o equipamento, vai na aba Setup, que provavelmente é a aba que vai abrir para vocês. Manual Internet Connection, para configurar a tua conexão de internet. Então notem que já está DHCP, se não tivesse eu selecionaria DHCP, Dynamic IP, então selecionaria. Depois eu posso vir em Wireless, configuração manual, eu vou configurar o nome da minha rede sem fio, colocar a segurança, no caso WPA, e vou selecionar aqui e colocar a senha da minha Wi-Fi. Feito isso, ainda posso então clicar em Network e visualizar as configurações, e caso eu precise alterar, eu altere alguma opção. Feito isso, é só clicar em salvar e reiniciar o equipamento. Isso é uma opção muito importante, por isso que quando nós ligamos para a operadora para reclamar que nossa internet está lenta ou que algum problema aconteceu, não funciona o Wi-Fi, a primeira coisa que eles mandam fazer é desligar e ligar novamente. Tá? Isso, existe uma explicação técnica para isso. Todo equipamento eletrônico ele pode sofrer interferências elétricas. Então essas interferências elétricas podem ocasionar travamentos. Então a primeira coisa que um técnico ele vai te solicitar para fazer é o reboot, né? A reinicialização do teu equipamento, para que se houve uma descarga elétrica, algum comprometimento elétrico ou algum componente eletrônico, esse desligamento faça com que aquela interferência cesse e quando tu ligue novamente ele volta a funcionar normalmente. Por isso que o pessoal pede, deixa aí 10 segundinhos desligado. 10 segundinhos ou mais é o tempo que leva para um capacitor eletrolítico descarregar. Então por isso que é muito importante fazer esse procedimento. Isso é um tira dúvidas aí que o pessoal acaba brincando, já desliguei, liguei novamente, e muitas vezes às vezes nem desliga, né? Só fala no telefone que está desligando, mas esse processo ele é muito importante realmente e ele funciona. Muitas vezes o equipamento ele trava, né? Ele congela e aí um reboot forçado, como é chamado, resolve o problema. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a configurar o D-Link. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar um TP-Link. Um abraço a todos e valeu!